Fuja de assuntos polêmicos. Conselho de Paulo. Bom dia, amados e preciosos irmãos. Que Deus nos fortaleça para vencermos o mal deste dia. Cada dia tem o seu mal. E você tem que vencer ele todos os dias. E um mal que às vezes se coloca muito em nossa frente são assuntos polêmicos que não edifica a nossa fé em nada, mas causa tristeza às vezes, discussão que não leva a lugar nenhum. Então, fuja dos assuntos polêmicos. Vamos obedecer a Bíblia para o nosso bem. Assim nós estaremos sempre vencendo, lutando o bom combate, nos esforçando para sermos melhores cada dia e estaremos assim ajudando uns aos outros, estaremos entristecendo o Espírito Santo, que é o nosso guia, é o nosso consolador, é a promessa de Jesus para nós, para nos guiar em toda a verdade. Então falemos um pouquinho deste conselho, alertar-nos cada dia que nós precisamos estar atentos a isto, porque nós podemos entristecer uns aos outros, entristecer ao Espírito Santo e a nossa bênção daquele dia ficar ofuscada, justamente por causa de um assunto que não levará-nos a lugar nenhum, que nem nos interessa. Vejamos aqui Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 1, verso 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Admoestar não é discutir a doutrina. Admoestar para que permaneçam na sã doutrina, porque às vezes é fácil sair. Nós encontramos que quando saíram do Egito e Moisés subiu ao monte, eles se tornaram então pessoas impacientes. Mas Moisés sumiu, desapareceu. Então eles ficaram desorientados, desnorteados. E então começaram a criar uma nova doutrina ali. Fizeram um bezerro de ouro. Então Paulo está deixando essa admoestação, este conselho a Timóteo, a fim de que não ensinem outra doutrina. Nós vamos perceber que são doutrinas que as pessoas vão criando por não conformarem com as sãs palavras. Nem se ocupem com fábulas e genealogias intermináveis ou sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Não são coisas que não edificam, mas destrói muitas amizades, destrói conceitos cristãos, levam as pessoas a desanimarem da jornada. Mas, preciosos irmãos,
Prestemos atenção nisto. Nem se ocupem com fábulas e genealogias. E desta forma, sempre existiram essas pessoas contenciosas que discordam das Escrituras e querem colocar as suas próprias ideias na Escritura. Então nós devemos rejeitar essas fábulas profanas, como está na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 7. Ele diz, mais uma vez, uma exortação: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Bem, Paulo, ele se refere aqui às coisas que estavam acontecendo ali. Nas Escrituras estavam acontecendo nos seus dias, fábulas judaicas. Talvez se referindo possivelmente a espécies de lendas sobre personagens do Antigo Testamento que são encontradas em muitos dos escritos apócrifos judaicos. São encontrados, tem esses escritos. Às vezes as pessoas pegam um homem judeu para querer trazer um ensino para nós. Uma pessoa seguidora da lei que não crê em Jesus Cristo. Judaísmo. Vive o judaísmo. Então, às vezes, ele se baseia em escritos apócrifos judaicos. Essas genealogias sem fim. Fulano é filho disto. A serpente coabitou com Eva. A Bíblia, ela é clara, meus irmãos. Eva comeu do mesmo fruto que Adão comeu. E vice-versa. Adão comeu do mesmo fruto que Eva comeu. Qual que é o fruto que Eva comeu? A Bíblia não relata. Só diz que ambos comeram do mesmo fruto. Todos dois comeram do mesmo fruto. Podes entender isto? Agora vejam bem, se houve sexo da serpente com Eva e com Adão, se eles comeram do mesmo fruto. Eva comeu, Adão também comeu. Comeu Eva e deu para Adão, que comeu junto com ela. Pronto. Assim a Bíblia diz. Então vem as genealogias sem fim. Tomemos aqui também, depois a gente volta aqui se der tempo, um minutinho, mais uma escritura, Tito capítulo 3. Olha, verso 8 e o 9, talvez o 10. Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Não seja solícito para discutir, não seja solícito para o mal, não seja solícito para a transgressão, para a desobediência, mas seja solícito na prática de boas obras. Tenha vontade, tenha pressa de realizar boas obras, tenha prazer, tenha alegria. A solicitude seja esta, não a solicitude contra futuro, contra genealogias, descobrir coisas antibíblicas. Sejam solícitos na prática de boas obras,
Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Mas, porém, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Que utilidade tem para nós que temos recebido a Cristo como Salvador? Pense, que utilidade tem para nós discutirmos sobre se Caim era filho de Adão ou da serpente? Que diferença tem para você, para mim, para nós? Então, se isto é uma revelação que não produz bom fruto. A Bíblia já é revelada, é a revelação de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. O Apocalipse é a revelação de fatos que vão acontecer, que já aconteceram e estarão acontecendo. Nós devemos ser solícitos para ter em nós a vida cristã, para termos em nós a bondade de Deus em nossos corações, para termos em nós a facilidade de praticar o bem sem olhar a quem, amar a todos sem exceção, porque esse não é o ministério de Cristo de condenação. O ministério de Cristo não é para a condenação, mas é de reconciliação. E essas contendas, essas discussões insensatas sobre genealogias, olha a genealogia de fulano, a genealogia de ciclano, não importa a genealogia, mas que a Bíblia diz que todos quantos receberem a Jesus Cristo, é-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, filhos de Deus não é na carne. Os filhos de diabo é na carne, mas os filhos de Deus não são na carne. Todos nós fomos gerados em pecado. Pela carne, todos nós somos do inferno. Porque todos viemos por uma transgressão, por um só homem entrou todo o pecado no mundo. Agora, através de um homem também, Jesus, todo o pecado é tirado dos corações, se nós o recebermos como nosso Senhor e Salvador. Então nós devemos estarmos armados, solícitos para praticarmos estas boas obras e fugirmos dessas polêmicas sobre doutrinas. É coisas que as pessoas insistem em querer provar algo. Para quem? E se provar, que resultado traz? Nenhum. Não tem edificação. Dessas genealogias sem fim. Talvez seja uma referência a uma primitiva forma de especulações detalhadas. Normalmente são associadas a mitos judaicos. Normalmente são associados àqueles que não receberam a Jesus, que não recebem a Cristo. Então essas especulações dizem respeito às origens do mundo e aos inúmeros seres espirituais supostamente envolvidos na criação. E normalmente isto vem através de um falso ensino, de um falso profeta, porque quer trazer uma coisa contundente, uma coisa espetacular, como se uma revelação específica Deus me mostrou. Sempre eles desejam fazer isto, mas acontece aqui de uma forma que não traz edificação nem para si, nem para quem ouve, É dessa forma que nós vamos prosseguir assim, estarmos solícitos na prática de boas obras. E vamos fugir de tudo isto que entristece os corações das pessoas, que entristece quem fala, às vezes sai raivoso, nervoso porque as pessoas não recebem aquilo.
que as características marcantes dos falsos mestres era seu espírito de contenda sobre a lei, sobre Moisés, sobre genealogia, geraram discussões. Então, vamos ser solícitos nas boas obras? Estaremos assim agradando a Deus, fazendo aquilo que Ele quer que nós façamos. Deus, por sua graça infinita, por sua misericórdia, nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude a sermos hoje melhores do que fomos ontem. Tenha saúde no corpo, na alma e no espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém.